Olá, eu sou a doutora Ieda Milas, da disciplina de Morfologia, da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo. E hoje eu vou falar sobre o tema tecido cartilaginoso. Tecido cartilaginoso é um dos tecidos mais importantes do corpo humano. Ele é um tipo especial de tecido conjuntivo com uma consistência bem rígida. Esse tecido é composto principalmente por células e matriz extracelular envoltas por pericôndrio na maioria dos casos. É um tecido avascular, ou seja, não possui vasos, e é um tecido desnervado. As funções do tecido cartilaginoso são extremamente importantes. Ela serve como suporte para os tecidos moles de maneira geral, como por exemplo no caso do nariz ou da orelha externa. Também serve como revestimento de superfícies articulares, absorção de choques mecânicos, evitando assim lesões por impacto, e muito importante também na formação do nosso esqueleto, uma vez que ele serve de molde para a formação e crescimento de ossos longos no esqueleto embrionário. Esse é um corte histológico de tecido cartilaginoso, no caso uma cartilagem hialina, onde nós observamos como revestimento do tecido cartilaginoso, já citado anteriormente, o pericôndrio, que nada mais é do que um tecido conjuntivo denso que reveste o tecido cartilaginoso, cartilagens hialina e elástica, e através desse tecido é que a cartilagem recebe seus nutrientes. Esse tecido, sim, ele é vascularizado. A camada condrogênica, que encontra-se logo abaixo do pericôndrio, onde existem a formação de novos condrócitos, que são essas células já maduras, as células principais que formam o tecido cartilaginoso propriamente dito. O pericôndrio, ele é um tecido conjuntivo denso, modelado, que possui duas camadas. Uma camada fibrosa externa, composta por colágeno do tipo 1, e elastina, e a camada interna, ou seja, a camada condrogênica, aquela que vai dar origem a novos condrócitos. O pericôndrio, ele é muito responsável pela nutrição da cartilagem. Através dos vasos sanguíneos que existem nele, existe a difusão de nutrientes pela matriz extracelular que vai alcançar os condrócitos. O pericôndrio existe nas cartilagens hialinas e elásticas. Ele não está presente nas cartilagens fibrosas. Também não encontra-se na cartilagem articular e também na cartilagem metafisária. Nós vemos cortes histológicos em hematoxilina e eosina, mostrando em menor aumento aqui o pericôndrio, revestindo as duas faces aqui do tecido cartilaginoso, como se pode ver essa coloração aqui rosa, mais espessa, né? Ela mostra o que é um tecido conjuntivo denso. Existem vasos sanguíneos, existem também linfáticos e nervos apenas no pericôndrio, revestindo o tecido cartilaginoso com os condrócitos que a gente observa aqui nessa região. Em maior aumento, observa-se o pericôndrio com as células com esse núcleo achatado, né, que é bem característico desse tecido. Vamos falar agora dos condrócitos, que são as células principais características do tecido cartilaginoso. Os condrócitos são células que possuem retículo endoplasmático e complexo de Golgi bem desenvolvidos, com dilatação de suas cisternas. Isso porque eles secretam colágeno, proteoglicanas e glicoproteínas. Os condrócitos, eles ocupam lacunas, que nada mais são do que espaços dentro da matriz extracelular. E como não há um aporte sanguíneo significativo direto, o mecanismo de metabolização ou de degradação da glicose é anaeróbio. Agora vamos falar da condrogênese, ou seja, como os condrócitos são formados. Inicialmente, as células mesenquimais, elas se diferenciam em condroblastos.
Os condroblastos são células arredondadas com citoplasma basófilo que produzem uma grande quantidade de glicosaminoglicanas, glicoproteínas, proteínas de maneira geral, e elas vão sofrendo mitose e se diferenciam em condrócitos. Cada condroblasto pode dar origem a até 8 condrócitos, que formam esses grupos chamados de grupos isógenos. Aqui vocês veem, naquela figura esquemática, dá para a gente fazer a comparação, os cortes histológicos em hematoxilina eosínica, onde observam-se as células mesenquimais, os condroblastos com citoplasma basófilo, como citado, e em seguida os condrócitos. Então, relembrando, na condrogênese existem as células mesenquimais inicialmente, que através dos centros de condrificação vão secretar a matriz extracelular, e daí existe a formação dos condrócitos, que vão se localizar nas lacunas, ou seja, nos espaços entre a matriz extracelular, nos espaços dentro da matriz extracelular. E ainda falando da condrogênese, existem 2 tipos de crescimento cartilaginoso. O crescimento intersticial, que é através de mitose dos próprios condrócitos no interior da cartilagem, ou o crescimento aposicional, que é o mais comum, através dos centros de condrificação localizados logo abaixo do pericôndrio. Os condroblastos, eles possuem grande quantidade de fibras de colágeno do tipo 2 e eles também produzem uma grande quantidade de matriz extracelular, com ácido hialurônico e glicosaminoglicanas. A matriz territorial é aquela matriz que envolve cada condrócito isoladamente, ou seja, é a matriz produzida pelo condrócito que vai envolver cada uma dessas células. É fácil de ver pela microscopia, onde a gente vê essa coloração um pouquinho mais intensa ao redor da célula. Já a matriz interterritorial, ela envolve os grupos de condrócitos, aquele grupo de condrócitos que eu citei anteriormente, originado por um único condroblasto, tá? Como a gente verifica aqui. São chamados os grupos isógenos, e isso é característico do tecido cartilaginoso. Podemos ver aqui, em maior aumento, um corte histológico em hematoxilina eosina, mostrando os grupos isógenos com a matriz interterritorial. E em Mallory, uma coloração muito bonita para a gente ver também a matriz extracelular com os grupos isógenos. Então, o crescimento da cartilagem, ele pode ser aposicional, como eu já citei, através de células que vão vir a partir do pericôndrio, né? E intersticial são as células que sofrem mitose, ou condrócitos que sofrem mitose no interior da cartilagem. Existem 3 tipos de cartilagem, ou seja, 3 tipos de tecido cartilaginoso. A cartilagem hialina, que é a mais comum do corpo humano, a mais encontrada, a mais frequente, a cartilagem elástica e a cartilagem fibrosa. A cartilagem hialina, que é a mais encontrada, ela está presente nas cartilagens costais. Ela é muito importante tanto nas vias aéreas superiores como inferiores, participando da formação de anéis traqueais e brônquicos. Ela também é encontrada nas placas epifisárias, nas cartilagens articulares, laríngeas e nasais. Então, aqui um exemplo, né, dos anéis traqueais e os brônquicos, todos eles formados por cartilagem hialina, as cartilagens costais, as cartilagens nasais, que são tão importantes para respiração, como também para definir as características estéticas e raciais de cada um de nós, e as cartilagens articulares, como por exemplo aqui o ombro e o joelho. Ainda em relação à cartilagem hialina,
Um dos locais que a gente encontra é na laringe, tá? Com exceção da epiglote, nessa visão posterior e nessa visão anterior, a qual é formada por cartilagem elástica, que nós vamos ver adiante, e da cartilagem corniculada, assim como região superior da cartilagem aritenoídea e infero-posterior também da cartilagem aritenoídea, que são formadas por cartilagens elásticas. O restante da laringe, como vocês podem ver aqui, tireoide, cricoide, os anéis, são formados por cartilagem hialina. Observamos aqui corte histológico de cartilagem hialina, onde a característica principal são aqueles condrócitos que nós já citamos, dentro das lacunas, formando muitas vezes os grupos isogênicos e a matriz extracelular ao redor. Aqui em maior aumento podemos ver os condrócitos no interior das lacunas, esse espaço branco seriam as lacunas, e aqui um grupo isogênico, por exemplo, com 2 condrócitos, aqui outro, né? E em coloração de Mallory também observamos o mesmo. A matriz cartilaginosa, ela é muito importante para a constituição do tecido cartilaginoso como um todo. Na cartilagem hialina fresca, a matriz ela tem um aspecto homogêneo e ela é formada principalmente por colágeno do tipo 2, isso na cartilagem hialina, gente, ácido hialurônico e proteoglicanos, sendo glicosaminoglicanos, e os principais proteoglicanos são o condroitinsulfato e o queratansulfato, ou sulfato de condroitina e sulfato de queratam. A água representa de 70% a 80% do peso da cartilagem. As proteoglicanas, elas ocupam o interstício das fibras colágenas. A combinação entre glicosaminoglicanas e proteínas, por covalência, formam as proteoglicanas. E até 200 proteoglicanas podem estabelecer ligações não covalentes com uma única molécula de ácido hialurônico. Um proteoglicano característico extenso do tecido cartilaginoso é a molécula de agregan. Tá? O proteoglicano é esse complexo que lembra uma escova de limpar tubo de ensaio, por exemplo, onde o eixo ou o cabinho da escova seria a proteína e ao redor, representando como se fossem os pelos da escova, seriam as glicosaminoglicanas. A combinação entre a proteína no cerne e as glicosaminoglicanas formam a proteoglicana, que se liga através de uma proteína de ligação específica à grande molécula de ácido hialurônico, representada aqui em roxo. Então, ácido hialurônico junto com as proteoglicanas, dispersos aqui, onde está representado em verde, as fibras colágenas, formam a matriz do tecido cartilaginoso. Já a cartilagem elástica, ela está localizada em alguns lugares um pouco diferentes da hialina, especialmente pavilhões auriculares, paredes das tubas auditivas ou trompa de Eustáquio, o meato acústico externo, epiglote, parte das cartilagens aritenoides e corniculadas, como eu mostrei anteriormente. Pavilhões auriculares seria essa região aqui, o meato acústico externo é essa região e a tuba auditiva. Toda a cartilagem da laringe é hialina, com exceção da epiglote, que é essa cartilagem aqui numa visão anterior, aqui numa visão posterior, a epiglote. As cartilagens corniculadas, que são essas pontinhas aqui superiormente à cartilagem aritenoide, e essa parte infero-posterior da cartilagem aritenoide. Então, essas regiões que eu apontei, epiglote, cartilagens corniculadas e região superior e póstero-inferior de cartilagens aritenoídeas são formadas por tecido cartilaginoso elástico ou cartilagem elástica.
A cartilagem elástica, ela difere da hialina por sua cor amarelada, ela tem uma opacidade maior e, em contrapartida, ela tem uma elasticidade muito maior também. A matriz possui fibras ramificadas riquíssimas em elastina, o que confere essa característica elástica dela. O restante, ela é semelhante à cartilagem hialina, que são cortes histológicos em maior e em menor aumento para a cartilagem elástica. Essa coloração é uma coloração de Verhoef específica para corar fibras elásticas, que aparece aqui nessa cor mais escura, em negro, onde observa-se que os condrócitos, a formação dos condrócitos é muito semelhante à da cartilagem hialina, inclusive a presença de pericôndrio. O que difere é a abundância de fibras elásticas na matriz extracelular. Aqui também em menor aumento, coloração de Verhoef também, onde observa-se em preto, são as fibras elásticas que existem na matriz extracelular, tá? Apontado aqui nessas setas. Ainda cartilagem elástica, muito semelhante à hialina, mas podemos ver essas fibras em coloração mais escura, mais coradas, que são as fibras elásticas que estão entremeadas aos condrócitos aqui e que confere a característica da cartilagem elástica. E a cartilagem fibrosa. Essa é a que é encontrada em menor quantidade no organismo humano. Ela está presente especialmente nos discos intervertebrais, alguns discos articulares do joelho, na sínfise púbica, na mandíbula e na articulação externo-clavicular. Aqui são os discos intervertebrais, onde existe a cartilagem fibrosa, né? Sínfise púbica, essa região, e próximo aos ligamentos do joelho, aqui nos discos que participam da cartilagem da articulação. A cartilagem fibrosa caracteriza-se pela presença de condrócitos isolados em filas entre feixes de colágenos, sem pericôndrio. Observamos então que tanto a cartilagem hialina quanto a elástica possuem pericôndrio que o reveste. Nesse caso, não há pericôndrio. A nutrição desse tecido dá-se principalmente através do líquido sinovial ou demais líquidos ao redor da cartilagem em determinadas regiões. A substância fundamental amorfa, ela vai existir nesse caso somente ao redor das lacunas. Ela mostra uma forma transicional entre o tecido conjuntivo denso, formado por colágeno do tipo 1, e cartilagem. Por isso, a histogênese, o aspecto, inclusive o aspecto histológico dessa cartilagem, é muito semelhante ao do tecido conjuntivo, diferenciando-se principalmente pela existência dos condrócitos. Como podemos ver nesses cortes histológicos, aqui os condrócitos enfileirados, geralmente eles obedecem, essa fileira, elas obedecem o mesmo sentido das fibras colágenas, que estão coradas aqui, né, presentes aqui no sentido longitudinal. Lembrando que são fibras colágenas do tipo 1, ao contrário da cartilagem hialina, onde predominam fibras colágenas do tipo 2, como já foi citado, e aqui observa-se também a hematoxilina e eosina. Dessa vez as fibras colágenas elas estão aparecendo aqui no sentido transversal e essas células enfileiradas são os condrócitos. Lembrando que a matriz extracelular da cartilagem fibrosa ela possui uma baixa concentração de proteoglicanos e também de água. Em maior aumento, observe-se os condrócitos aqui dentro das lacunas, como nas outras fotos que nós já mostramos, e o restante da matriz extracelular é formada por numerosas fibras colágenas do tipo 1, que vão formando esses feixes com a matriz acidófila, que é característico. Então, gente, resumindo, nós temos 3 tipos de tecido cartilaginoso: cartilagem hialina,
elástica e a fibrocartilagem. A cartilagem hialina é composta principalmente por colágeno tipo 2, uma matriz basófila e condrócitos que são encontrados geralmente em grupos, aqueles grupos isógenos que já foram citados. A cartilagem hialina possui pericôndrio em quase todos os locais e ela é localizada especialmente em extremidades articulares de ossos longos, nariz, quase todas as cartilagens da laringe, traqueia, brônquio e extremidades ventrais das costelas. Já a cartilagem elástica é composta também por colágeno do tipo 2 e uma abundância de fibras elásticas na matriz extracelular. Possui pericôndrio também e encontra-se no conduto auditivo externo, paredes de tuba auditiva, epiglote e algumas cartilagens da laringe. Já a fibrocartilagem, ela é composta por colágeno do tipo 1 em sua matriz extracelular, a qual é acidófila. Os condrócitos geralmente estão arrumados em fileiras que são paralelas aos feixes de colágeno. E existe uma associação com tecido conjuntivo de colágeno denso modelado. O pericôndrio está ausente na fibrocartilagem e esta encontra-se nos discos intervertebrais, articulares, sínfise pubiana e na inserção de alguns tendões, assim como na articulação temporomandibular. Muito obrigada pela atenção de todos e até a próxima aula.